no livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Penso muito na perfeição e ando sempre em sua busca. Livro dos Espíritos. Hoje é a última parte daquele resumo sobre êxtase, sonambulismo e segunda vista. A emancipação da alma se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existe até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da visão ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago, ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete como uma exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de que a visão persiste malgrado a oclusão dos olhos. Aos dotados desta faculdade, ela se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos, a que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos; mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou estão para se dar. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma causa. Esses fenômenos, como sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. Hoje é dia do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem se chama Coragem da Fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Essa passagem é de Lucas, capítulo 96, versículo 26. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado.
Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus aniquila essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderam as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhe traga prejuízo nesse mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente e trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E finalizamos com o Parnaso de Além Túmulo, a poesia de Alta de Souza, Adeus. O sino planja em terna suavidade no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece, que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras, adeus, amados meus, diz nas alturas a alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas, adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando.